Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resenha TV. E, cara, que clima de final, hein? Chuva, frio, desgraçado. E foi simplesmente o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, né? Foi a partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E foi um jogo com clima de final, né? E, inclusive, todo mundo estava achando que, pô, será que vai ser um jogo mais estudado, um jogo mais tranquilo, não sei o quê. Simplesmente o Flamengo foi lá, conseguiu ganhar esse jogo 3-2. E, cara, volta a brigar pelo título. É uma vitória que dá muita calma aos nós torcedores do Flamengo. E é o seguinte, é isso. Vamos comentar mais sobre isso. Meu nome é Victor Isaac e estou aqui com meu ilustre companheiro PH. E aí, Vitão? Cara, boa noite a todos, né, primeiramente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deem like no vídeo para divulgar direitinho. Cara, foi um jogo difícil. Todo mundo sabe como é difícil enfrentar o Palmeiras, a arbitragem também, né, o VAR, a imprensa, né, enfim. O Ramon Abate-Abel às vezes, mas tudo bem. Ramon Abate-Abel está suspenso, por enquanto, assim, mas tudo bem. Cara, foi uma atuação correta do time. Eu adorei a atuação. Tipo, foi uma coisa que estava faltando nos últimos 4, 5 jogos, porque a gente estava faltando essa questão toda de efetividade, enfim. Cara, e foi nessa pressão que o Flamengo entrou, foi a campo, tipo assim, cara, com um clima de final, foi a campo com uma questão de, tipo, cara, os caras entraram realmente no jogo. Eu fiquei muito preocupado com isso. Então a gente entrou com os seguintes caras: Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro Royal, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Lino e Pedro. Cara, assim, eu tenho umas ressalvas com a escalação, assim, talvez pelos meus murros, né? Você provavelmente sabe quais são as minhas ressalvas, né? Royal, Lino, talvez. Mas, cara, o Royal chovendo molhado. Talvez eu fale um pouco mais do Lino, porque o Lino é um cara que tem mais expectativa, talvez seja pela questão do preço, do valor, a questão que ele fez contra o Vitória. É um cara que fez, porra, fez um jogo de gala contra o Vitória. Então você pensa, caraca, o Vitória mesmo? Só joga contra o Vitória? Então, cara, enfim, o Lino é uma coisa à parte que eu achei que ele jogou meio mal, mas é aquela parada, né? Felipe Luiz é um cara que vai insistir um pouco bastante nele pela questão do preço, provavelmente. E, enfim, mas agora, o Royal, o que você achou, Vitão? Com todo respeito, com todo respeito, mano. Ele é burro, pô. Ele é burro assim. Eu não conheço a pessoa Royal, eu não, enfim, ele pode ser o cara gente boa, início, tudo mais, mas dentro de campo ele parece ser meio que burro. Tipo, ele é meio irregular, às vezes ele tenta fazer algo muito. Pô, teve um lance que ele estava acompanhando o cara do Palmeiras, ele esqueceu da bola, esqueceu onde ele estava e deixou o cara partir para cima no contra-ataque. O Royal, ele é um cara meio óbvio, sabe? Uma coisa que, inclusive, eu acho é que na verdade, eu contestei a escalação do início dele. Eu acho que poderia ter sido um jogo pro Varela, porque eu acho ele mais inteligente, tecnicamente mais inteligente que o Royal. Da lance dos dribles e tudo mais, mas enfim, cara, é complicado, o Royal é complicado. Mas enfim, sobre o Royal a gente vai falar ao longo do vídeo, a gente começa simples, começa com uma pressão do Palmeiras, e já no segundo minuto de jogo tem um pênalti que, cara, não sei se, cara, foi nada, com todo respeito, não foi nada, absolute Varmeiras. O Gomes, ele sente o contato e ele aproveita, assim como qualquer outro jogador de futebol iria fazer, né? A gente sabe que, né, o futebol brasileiro é assim, não foi nada. Só completando, só complementando, o Gomes ama fazer esse tipo de lance e nunca é pênalti para os caras, né? Então por que tem que ser pra gente, mano? Isso acontece direto em jogo com o Palmeiras, com o Gomes, inclusive, dando esses toquinhos. Enfim, não foi nada, não foi nada. Exato. Porra, mano, o Jorginho, cara, todo respeito, o Jorginho não empurra ele. Porque o Jorginho, ele, assim, todo respeito, não foi pênalti, obviamente. Cara, o Jorginho deu uma alisada nele, pai. O Jorginho deu uma alisada. Nem empurrar, mano. O Jorginho deu uma alisada nele total. Ah, uma situação normal. Pô, irmão, uma situação normal, se não fosse contra o Palmeiras, não isso aí nem ia estar falado, ia estar falado. A questão é, cara, o estado que a arbitragem tá dando margem para esse tipo de interpretação, porque não tem critério, não tem condição, sabe? Então, tipo assim, o que acontece? Cara, ele já tem uma questão de
como se diz, cara, de um controle, né. Porque você vê, acontece essa jogada, o time do Palmeiras já vai em cima do árbitro pra reclamar, pra ir: "Vai ver, não vai, vai ver, não vai", pra ganhar no grito, né. Só que assim, Isso a do porque Flamengo isso porque o Everton não estava no jogo. Se o Everton tivesse no jogo, ele ia sair lá do campo dele, como todo jogo, como o cara corre mais pra reclamar do árbitro do que jogar futebol, mano. isso é bizarro, tá É ligado. absurdo. Então, tipo, cara, não foi nada, Milton Pereira Sampaio acertou nessa, né, até meio, como se diz, meio milagre, né, que eu não tenho muita coisa pra reclamar dele, talvez pela falta de critério de cartão, mas isso daí vamos indo. E, cara, nisso, o Flamengo consegue ter uma virada de chave, porque, cara, o Flamengo estava tomando uma pressão do cacete, eu estava preocupado e aos 9 minutos de jogo, a questão da técnica, cara, a técnica e individualidade. O Rossi lançou, porra, de uma forma maravilhosa, pareceu com a mão. Ué, parecia que o Rossi era um volante, o Rossi deu uma de Iniesta, tá ligado. Porra, pra dar uma lançadinha para o Pedro, que, pô, fez um pivô digno de Paulo Guerreiro, né. Saudades de Paulo Guerreiro, mentira, tô brincando. Mas tocou pro Pô, Arrasca e saiu o gol do saudoso Flamengo, foi Paulo. pro Botafogo, mano. Cara, é isso sobre o Rossi é um negócio que eu amo num goleiro, tá. Eu amo num goleiro essa questão de jogar com o time, jogar pro time, fazer gol com o time, mesmo você sendo goleiro. Ele tem essa reposição muito boa, cara. Eu gosto muito dessa reposição. Eu acho que falta, inclusive, no futebol brasileiro alguém como esse. Tem o Everton que ele faz isso de vez em quando, mas eu acho que o Rossi ele se arrisca mais e às vezes na verdade não. Normalmente, a gente consegue criar alguma coisa, né, com essas reposições do Rossi. A gente tem nossas críticas com o Rossi, né, essa questão de sair dentro de gol, não sei o que lá o quê, mas, a gente também ele tem seus méritos. Eu acho que esse tipo de goleiro é diferente, de reposição. Eu gosto muito desse tipo de goleiro. E o Arrascaeta, mano, a gente tem que falar sobre o Arrascaeta, né, cara? Artilheiro do Flamengo no ano, pô, tá fazendo um brasileiro absurdo e sempre decisivo, né? É um cara que bom, a gente não o que falar do Arrascaeta, mano? É o Arrascaeta, já cansou de fazer gol no Palmeiras, tá? O Arrascaeta cansou de fazer gol no Palmeiras e continua fazendo gol no Palmeiras. Pai do Palmeiras? Pois é. E o Pedro, cara, o Pedro dispensa comentários, cara. Ele é um cara muito bom. Ele é um cara, tipo, muito bom mesmo. É um cara que gera jogo, sabe? É muito bom ver esse cara jogando pro Flamengo, mano. Cara, e aí aos 22, o Léo Ortiz sai chorando, né, eu também saí chorando olhando pela televisão, porque pelo amor de Deus, perder o Ortiz nessa altura do campeonato, é um cara muito importante para o time. Eu fiquei muito preocupado porque, porra, quem é um comentarista da Globo, pelo amor de Deus, tacou um terror que eu que sinceramente, paizão, Não, porra, o repórter o Marcelo Corrégio da Globo falou que, pô, caraca, aparentemente foi uma lesão grave. Pô, a gente pensa, cara, pô, lesão grave, pô, 3 meses fora, meu Deus do céu, tá fora da temporada. perdeu um ano. Só que aparentemente é, 1 ano. Aparentemente, só 10 dias, pelo menos essa é a primeira notícia de que vai ficar fora por uns 10 dias. Não vai jogar a semifinal da Libertadores contra o Racing, mas enfim, pelo menos são 10 dias, né, não. Não, ao menos isso é um pouco mais tranquilo. Mas, cara, mesmo assim, é um desfalque importante, é um 10 na zaga. Pra mim, ele é o melhor zagueiro do Flamengo. Se pá do Brasil. Se pá não, é do Brasil. Não tem jeito, não vou poupar minhas palavras. E, cara, ele É, ficou fora do jogo e foi uma coisa inacreditável, porque, mano, a situação ali, o cara fica fora do jogo, a bola sai 2 vezes. E por que não forçar uma substituição com o cara lesionado, mano? Inacreditável isso, mano. cara, foi uma falta de baile, né, cara, porque, tipo assim, o time teve 2 oportunidades de tirar a bola, forçar a substituição e, inclusive, o Felipe Luiz ficou maluco, né, o Felipe Luiz ficou maluco lá, xingou pra caraca. Porque foi uma falha de comunicação. Ele mesmo fala na coletiva depois que houve uma falha de comunicação. Quando o Léo Ortiz saiu machucado, o chefe do departamento médico estava na dúvida, estava indeciso, vai ou não vai. Nisso tudo, a gente toma o gol, cara. A gente acaba tomando gol porque a gente fica com um a menos. E, cara, o Palmeiras empatou logo em seguida com uma jogada do Andrés Pereira, distribui o jogo para o Kelvin, e o Kelvin faz um cruzamento perfeito, gol de cabeça do Vitor Roque, né? O Tigrinho.
Cara, vai ficar até difícil de falar, né, o contexto foi desfavorável, mas assim, essas coisas, essas incompetências às vezes, esses erros assim, me irritam um pouquinho no Flamengo, porque talvez se tivesse substituído logo, se não tivesse essa indecisão, a gente não teria tomado gol. Mas, Não, se cara, não é existisse o complicado. Emerson Royal também. Ah, cara, o Emerson Royal pelo amor de Deus, cara. Royal nesse lance, em vez de ir com a cabeça, ele tenta cobrir com um pé. Como é que você vai cobrir um cabeceio com a perna, irmão? Você tem que dar a maior acrobacia do mundo, mano. Pô, você tem que fazer um balé. Isso é Que bizarro, não, mano. não o balé do Danilo no jogo contra o Bahia, né? Porque aquilo ali causou expulsão. Mas, cara, melhor, usa a cabeça, literalmente. Usa a cabeça. Meu Deus. Irmãozinho, não dá, irmãozinho, não dá. Eu acho que são questões que a gente aprende na escolinha, mano. Sabe aquela escolinha que você vai, quando você é criancinha? Porra, não marca, cara, você não vai marcar a cabeceira com o pé, mano. Porque sempre vai dar errado, cara. E, claro, teve a questão de um a menos, tudo bem, mano. Mas, pelo amor de Deus, não justifica um a menos com o Royal fazendo merda. Não justifica, paizão. Não, e sabe o pior? E sabe o pior? Logo depois desse lance, ele cria uma jogada muito boa que ocasiona no pênalti a favor do Flamengo, né. Cara, o Royal ele é o burro, mas às vezes isso nesse caso ele teve sorte, né. Mas enfim, porque foi pênalti e foi pênalti, tá, foi pênalti sim. Porque eu vou usar do mesmo critério que eu usei no lance do Gomes. O toque que ele dá, o que o Pedro dá no Fux é um toque de, vamos lá, né, vamos alisar, tipo, só ele tenta fugir, né, porque, pô, o maluco tá na frente, tá marcando o Pedro. O que que você vai fazer? Você vai tentar passar por ele. Ele se jogou, né, tentando cavar uma falta, o Pedro partiu pra cima e fez o gol. Na verdade, desculpa, não fez o gol, o Pedro ele partiu pra cima e aí tem o toque do Bruno Fux, cara. Cara, sinceramente, o Wilton, ele já não estava dando esses tipos de faltas, não deu no lance do Gomes com o Jorginho, e foi falta de malandragem do Furt, cara, de verdade. Eu acho que, tipo assim, o Pedro ele é muito perigoso, então, tipo assim, se você quer arrumar um jeito de cavar alguma coisa, irmão, primeiro eu aconselho você marcar pressão nesse cara que é super perigoso, em vez de tentar cavar alguma coisa, porque aquilo ali não foi nada. Ele se mantém na disputa e o Pedro chega lá, sofre o toque e que o Jorginho crava. O Jorginho bate, ele é absurdo, né, cara. Irmãozinho, não, meu Jorginho irmãozinho, que Jorginho o batida do Jorginho, caralho. Ó, que ele fez batida do cara, caralho. é o cara que faz o gol no Neuer, mano, de pênalti, mano, tá Ó, ligado? ele é muito bom, mano. Chegou no Mundial. Eu contestei um pouquinho a presença de titular logo no primeiro jogo, mas ele calou minha boca, né? Porque fiquei muito a questão, muito da, tipo, ô caraca, ele ficou um mês sem jogar, 2 meses, né? Arrumou um espaço muito rápido de bicho. Ele tem culhão pra cacete. Não tem jeito, jogador grande. Virou batedor oficial com Pedro Arrascaeta, né? Assim, de verdade, ele bate um pênalti muito melhor que todo mundo. Porque pra mim, mano, com todo respeito, ele é o melhor batedor de pênalti do mundo. Não tem Neymar, não tem Messi, não tem CR7. CR7, inclusive, perdeu o pênalti para o Alnácia e por Portugal esses dias. 2 vezes, Então, paizão, 2 perdeu pra vezes. Portugal e ao Nasser, então, tá ligado? Então, assim, Pelo irmão, no irmãozinho, retrospecto, muito bom. os números estão nas estrelas, gente, é só vocês verem. O Desculpa, Jorginho, quem ele você ele ele bate escolheria? melhor do que o A quem você escolheria eu pro seu escolheria o time? Jorginho, mano. Pô, Jorginho, Jorginho pra bater CR7 é pênalti, muito melhor Jorginho o é o Jorginho. pô, Porra, pelo amor de Deus, mano. O quem CR7 entender, tá velho entendeu. também, mano. Pô, não deu pô, Tá tudo tá bem. demais, Então, tipo mano. assim. E aí o Flamengo faz esse gol num lance bizarro. O Aníbal, pelo amor de Deus, piticou. Jogo decisivo, aí o cara dorme desse jeito, cara. Foi bizarro. Ainda bem que não foi com a gente, né? Porque a gente já sofreu desse antídoto contra o Palmeiras. E quem errou foi eles, dessa vez foi a gente, né? Eu fiquei até preocupado que a gente gastou essa piticada, né? Talvez numa final Libertadores eventual não tenha mais essa piticada, mas espero que tenha. Aí beleza, o Rascaeta recupera, dá um passe lindo pro Pedro, que, cara, na real quem recuperou foi o Pedro, né, perdão, meu erro, quem recuperou foi o Pedro, que deu um passe lindo pro Rascaeta, que o Rascaeta, mano, devolveu de um jeito, e puta que pariu. Paizão, 3-1, fiquei maluco aqui em casa, pô, dei chute na cama, machuquei meu pé,
Porra, berrei pra cacete, fiquei rouco, não sei nem como que eu tô com voz agora e, porra, é um 9 do Hexa, mano. Foda-se. Ele Tem ele feliz com o Richarlison. pé sangrando, né, deve ser muito você Porra, imagina o PH com o pé sangrando, ele feliz, cara, porra, quebrou caralho, o mano, quinto achei top, mano. metatarso do pé, mano, igual Que isso, Neymar, mano. Neymar. Mas, mano, não tem jeito. Não tem Richarlison, não tem JP, não tem Henrique. É Pedro, pô. Pedro, Richarlison, Pedro Ancelotti. Pelo amor de Deus. Porra, quer comer cocô ou quer comer chocolate? Pô, é a pergunta, não é uma pergunta difícil, mano. Se você pensar mais que 10 Baita segundos, analogia, baita analogia. porra, se você pensar mais que 10 segundos, procura o psiquiatra mais próximo, mano. O Pedro não deve mais nada do Lewandowski. O Pedro não deve nada a ninguém. O Luiz Roberto tá super certo. Luiz Então, assim, Roberto cara, sempre esteve certo. não tem como, mano, é indiscutível. Hoje o Pedro é um dos caras que tem mais firme técnico no solo brasileiro. E aí fica perguntar pra tu, Vitão, tem que ser convocado já em novembro? Cara, convocaria ele em novembro, ele e o Vitor Roque, tá, eu acho que os 2 eles estão num nível muito bons, né, são estilos de jogo diferente, mas é o seguinte, para colocar esses 2 eu teria que tirar o mais 2, eu teria que tirar o Richarlison, que, pô, com todo respeito, nunca mais vai pra seleção, porque ele sinceramente tá devendo muito. E cara, nesse ataque, talvez o Matheus Cunha, que, pô, aí eu faria essa substituição, colocaria o Pedro e o Vitor Roque nisso aí, pelo menos só pra testar também, né, eu acho que seria ideal testar nesses jogos que vai ter na seleção. Mas, cara, o Felipe Luiz, ele transformou o Pedro de um jeito que, tipo assim, absurdo. Ele mudou muito desde o meio do ano pra cá, né? Da porradaria que rolou no meio do ano, né? Enfim. Ele, cara, fatídico dia, inclusive. Ele se tornou um 9 mais móvel, sabe? Ele deixou de ser aquele cara de homem de área que ficava o tempo todo na área esperando a bola e tinha jogo do Flamengo que a bola não vinha para ele, ele não podia fazer nada. Ele acabou de ser um cara mais móvel, um cara importante em todos os lados do campo, não só do ataque. Então isso foi um negócio que eu gostei muito no estilo de jogo do Felipe Luiz. E foi legal, é legal ver ele feliz e depois de tudo que aconteceu, ele se adaptando a esse estilo de jogo. Eu acho que esse Pedro, ele chega a ser o Pedro mais de bola do que é de 2022, porque é o cara que tem mais variedade ele tem mais opção. O futebol moderno hoje em dia, ele é mais posicional, você tem que se movimentar bastante, sabe. E o Pedro, ele é esse cara. Esse cara, eu acho que esse Pedro, ele tem vaga na seleção também. E cara, foi uma coisa bizarra de legal, porque o Pedro vai ser fazer o gol do Hexa, não tem jeito. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Vai ser, cara, Brasil e Argentina, é isso, 2-1, Brasil. Gol do Pedro aos 95. E agora, cara, Messi o segundo chorando. tempo, porra, Messi chorando, graças a Deus. Mas aí, cara, o segundo tempo foi um pouco mais truncado. Foi de menos chance. A chance aumentou, ficou mais um pouco mais difícil, mas, mano, eles continuaram atacando demais. O Felipe Luiz estudou o jogo muito bem, estudou o intervalo, fez boas alterações. Eu tenho bem ressalva com ele, que às vezes ele substitui muito errado, chama muito o time adversário, mas dessa vez, claro, teve um gol assim, teve o Vitor Roque meteu uma bola na trave, que nem ele sabe como fez, que eu dei uma cagadinha, com todo respeito, mas jogador bom da porra. Mas, cara, meu irmão, o Flamengo continuou jogando. E o no geral também ficou um estudado, né. Então, meu irmãozinho, Você está esquecendo de ressaltar um momento histórico. O momento que você olha para o céu e fala: "Caraca, o mundo gira mesmo, gira ou capota". pô, papo E reto. falando em capotar, aconteceu uma das melhores experiências de 2025. O Pitico continua piticando e ele escorregou. Ele escorregou dessa vez do lado do Palmeiras, mano. Cara, que Ih, que estava que cagado, absurdo, tá. cara, que absurdo. Estava cagado Não, no jogo, não, ele e eu estava estava cagado, cagado, mano. ele estava cagado, mano. Eu achei que ele ia bater pro gol e, pô, ia ser um gol ou ia quase, porque a gente sabe que ele é um ótimo cobrador de falta, mano. Ele já fez gol de falta pelo Flamengo, inclusive. Só que, pô, é engraçado, né? Porque a gente estava com uma percepção de que, caraca, a gente pode tomar esse gol. Mas foi tão. A escorregada foi tão grotesca que, rapaz, nada, pô. Isso aqui é Flamengo. Foi mano, foi nada, ele saiu de campo, eu acho que eu nunca vi ele correr tanto pra ser substituído. Porque ele saiu, cara, ele correu de um jeito que eu acho que ele nunca correu tanto na vida pra ser substituído.
papo reto, cara. Ele tava De cagado. depois Maracanã, das vaias, pô. pô, 70.000 te vaiando, paizão. Porra, pelo amor de Deus, cara. Pra fechar, cara, adorei uma vingança, tá? Ia ser uma Cara, coisa, pô, porra, maravilhosa, papo reto. Flamengo e Pra Palmeiras, fechar, final da mano, Libertadores. pô, pô, por favor, a prorrogação vai escorregar e vai ser o Juninho Karabag. Juninho Karabag vai entrar e vai Juninho fazer. Canavac entra no banco e faz o gol, mano. Caraca, imagina. Vai ser maravilhoso. Mas pra fechar, cara, a gente tomou um gol inútil, né? Um contra-ataque do Palmeiras que eu fiquei meio cagado, cara. Acho que se faltasse mais 5 minutos eu ia ficar um pouco mais nervoso, mas com todo respeito. Cara, foi um gol de contra-ataque, a gente tomou 3-1, tava 3-1 o jogo, tomou gol de puxeta de um zagueiro, mano. Então o É. Vitor Roque puxa, Contra-ataque de toca um no Ramon zagueiro. Souza e, porra, cara, o Ramon Souza, o Rossi catou, tentou, mas pô, sobrou no Gomes que, meu irmão, caraca, Gomes nunca viu um zagueiro com tanto recurso, mano. E o Flamengo É, quase trouxe um ele no dá um chute, meio tá? ele dá um voleio e logo depois desse lance aí, o Palmeiras vai pra cima, pô, o Royal cai na frente da área, né, pô, dá uma agonia. O Cara Real, o essas Real, pelo coisas amor de Deus, cara. é essas coisas que, pô, cara, será que a gente vai flamengar? Não é possível. Porque se a gente toma aquele gol lá, mano, pô, ia ser muito triste, velho. Ia ser muito triste. Ia ser empate com gosto de derrota. Mas, pô, graças a Deus deu tudo certo, o Flamengo ganhou. Era o que tinha que ser feito, cumpriu, fez o dever de casa dele. Próximo jogo do Palmeiras vai ser contra o Cruzeiro, que querendo ou não tem chances, eles ainda disputam pelo título. Apesar de eu achar que o time deles não é mais para ser campeão, mas enfim, Arrancar um nós torceremos por empatezinho. vocês. É, Não, tentar arrancar arrancar um um empatezinho, empatezinho, porque mas O Cruzeiro é um visitante chato, tá? é, Arrancar um é isso empatezinho que eu tá ia falar. ótimo. Tem a questão apesar de o time estar meio ou na corda bamba, empatou com o Galo, né, na última rodada. E o Ele é um Caio time Jorge vai voltar. chatinho e o Caio Jorge vai voltar, tem esse detalhe. Mas cara, é isso. O próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Racing já, semifinais de Libertadores. Eu espero que esse jogo contra o Palmeiras seja um jogo que impulsione, que motive o time do Flamengo a jogar essa semifinal, porque, querendo ou não, o Racing, na minha opinião, eu vou repetir, é o time mais difícil, é o time argentino mais difícil de se enfrentar atualmente, na minha opinião. Mas, cara, o Flamengo tem chance sim, mostrou que tem, ganhando do Palmeiras, que é o segundo colocado, nosso rival direto. E agora é o seguinte, não pode pipocar igual costuma, não pode dar as flamengadas, né? Não pode perder por um Santos, por exemplo, que, pô, aquilo igual aconteceu na primeira rodada. Não, cara, eu acho que essa vitória, além de, obviamente, ser muito importante, que é a questão das vitórias, que a gente tem um jogo a menos, tá? A gente tem um jogo a menos ainda, a gente tem um jogo contra o Sport. A gente pode igualar as vitórias de novo, a gente pode igualar as vitórias e isso pode ser um diferencial. E, cara, de verdade, eu fico muito feliz com o jogo de hoje, né? Foi uma coisa bizarra, tá ligado? É uma atmosfera bizarra, que o time continue assim, que a torcida continue assim, porque a torcida também tem que jogar junto, né? Que é uma coisa que eu tenho muita ressalva com a torcida do Flamengo, mas tudo bem, tranquilo. E, cara, é isso. Temos uma coisinha antes de encerrar, que é o rei da resenha, né? O rei da E, resenha. meu A irmão, gente. o resenha Qual, qual, MVP, o rei da resenha, não tem jeito. qual foi o seu rei da resenha para o jogo de hoje, PH? Cara, talvez, porra, é difícil, mano. É difícil não falar do Pedro, mano. Talvez falaria um pouco do Arrascaeta, mas o Pedro, pelo amor de Deus, o Pedro, porra, eu acho que talvez tenha sido uma das maiores atuações dele com a camisa do Flamengo, assim, em nível de jogo. Porque, claro, teve contra o Vitória, mas, pô, todo respeito, o Vitória pro Palmeiras é uma diferença discrepante. Então, cara, eu acho que o Pedro, acho não, tenho certeza, Pedro. Eu concordo totalmente contigo, cara. Eu acho que o que mudou a perspectiva desse Pedro foi a porrada que aconteceu no meio do ano. Ele virou um outro cara. Ele virou um cara. E eu fico feliz por ele ter, pô, cara, aceitado e vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos se esforçar. E se tornou um cara que conseguiu se adaptar a esse estilo de jogo do Felipe Luiz. Então, assim, o Pedro, ele jogou muito hoje. Veio para o meio para fazer o pivô, ajudar na hora de criar jogadas, fez o gol, participou na jogada do pênalti. Ele é um cara que foi fundamental para o jogo de hoje. Então, meu voto também de rei da resenha é o Pedro.
Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aí, porque a gente também quer a sua participação. Comente aí. Críticas construtivas também, importante. Início de projeto, início de canal. E uma coisa super importante que eu tenho que falar para vocês é que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos do nosso canal. Então, por favor, puder dar essa moral aí, se inscrevam-se. E a gente está começando do zero. E é isso aí. É isso. Muito obrigado. Até. Valeu, Bom. rapaziada. Até.